Se eu fizesse uma pergunta direta a você, qual seria a sua resposta? Acreditaria que um simples pó branco, presente na maioria dos armários de cozinha, poderia devolver a vitalidade das ereções que muitos pensam ter perdido para sempre? A maioria dos homens acredita que a solução está apenas nos comprimidos azuis, mas a realidade é que o corpo ainda tem a capacidade de reagir, só precisa estar nas condições certas. E é aqui que a descoberta se torna surpreendente. Existe um ingrediente barato, comum e acessível que pode resgatar a firmeza natural de forma simples: o bicarbonato de sódio. Mas antes de correr atrás dele, quero explicar por que funciona, como usá-lo de maneira correta e como, aliado a alguns hábitos diários, pode transformar completamente a sua vida. Meu nome é Doutora Vitória Carvalho. Trabalho há mais de 20 anos no campo da saúde urológica e hormonal masculina, e afirmo sem dúvidas: o bicarbonato de sódio pode ser um dos recursos naturais mais poderosos para restaurar a função erétil, mas que a medicina moderna insiste em ignorar. Porém, atenção! Se usado de forma errada pode causar problemas, mas se utilizado da forma correta pode realmente mudar sua história. Primeiro, é preciso entender o motivo pelo qual as ereções ficam mais fracas após os 50 anos. O corpo tende a ficar mais ácido com o tempo. O pH considerado saudável é próximo de 7, mas depois dessa idade pode cair para 6,8 ou até 6. Esse ambiente ácido estreita os vasos sanguíneos, reduz a circulação e diminui a produção de óxido nítrico. Essa molécula é fundamental, pois dilata os vasos e garante o fluxo de sangue para o pênis. Em um corpo ácido, a produção cai drasticamente. É nesse ponto que entra o bicarbonato, um poderoso alcalinizante capaz de equilibrar o pH e neutralizar o excesso de acidez. Quando o pH se normaliza, o organismo reage, os vasos relaxam, a circulação aumenta, o óxido nítrico se eleva e as ereções recuperam força. Há uma pesquisa conduzida na Itália que chamou atenção. 150 homens acima dos 60 anos tomaram meia colher de chá de bicarbonato por dia durante 3 meses. O resultado foi surpreendente: o fluxo sanguíneo peniano aumentou em média 55%, as ereções matinais reapareceram em 70% dos casos e a frequência sexual praticamente dobrou, sem efeitos colaterais. A história do meu paciente Santiago, de 64 anos, ilustra bem esse impacto. Ele sofria com disfunção erétil há 5 anos, dependia de Viagra, mas os efeitos adversos eram insuportáveis: dores de cabeça, nariz congestionado, pressão no peito. Até que um dia leu sobre o bicarbonato e veio tirar dúvidas comigo. Fizemos exames e constatamos que o pH dele estava muito ácido. Iniciamos o protocolo e, 3 dias depois, recebi sua ligação. Ele disse: "Doutora, hoje acordei com uma ereção firme como não acontecia há 20 anos. Mas como usar corretamente? Eis o protocolo básico. Pela manhã, em jejum, coloque 1/4 de colher de chá de bicarbonato em um copo de água morna, misture e beba de imediato. Não adicione limão, pois o ácido neutraliza o efeito. Tome sempre meia hora antes do café da manhã. À noite, 2 horas antes de dormir, repita a dose em meio copo de água. Isso mantém o corpo em ambiente alcalino durante a noite. Fase essencial para a produção de testosterona e reparação dos tecidos. A dose máxima diária não deve ultrapassar meia colher de chá. Doses acima disso reduzem demais a acidez gástrica, prejudicam a digestão e podem sobrecarregar os rins devido ao sódio. Outro paciente, Roberto, de 71 anos, seguiu uma estratégia diferente: banhos de imersão com bicarbonato. Ele enchia a banheira com água quente, adicionava um copo de bicarbonato e ficava imerso por 20 minutos, 3 vezes por semana. O resultado: ereções mais firmes, menos problemas de próstata e muito mais energia. Além da potência sexual, o bicarbonato traz outros benefícios importantes. Ele previne infecções urinárias, pois bactérias não sobrevivem em ambientes alcalinos, reduz o risco de cálculos renais, relaxa músculos e evita cãibras, aumenta a produção de energia, já que as células funcionam melhor em equilíbrio alcalino. Para potencializar os efeitos, algumas medidas são fundamentais. Primeiro, beba bastante água, no mínimo 8 copos por dia, pois o bicarbonato retém líquidos e, sem hidratação, pode haver problemas. Segundo, aumente a ingestão de potássio para equilibrar o sódio presente no bicarbonato, consuma bananas, abacates, espinafre. Terceiro, evite alimentos ácidos como açúcar, farinha refinada, carnes processadas e álcool. Quarto, inclua mais verduras verdes, que também ajudam a alcalinizar o organismo.
Carlos, 67 anos, preferiu combinar bicarbonato e vinagre de maçã. Pela manhã, misturava uma colher de chá de bicarbonato e uma colher de sopa de vinagre em um copo de água. Após a efervescência, esperava acalmar e bebia. O resultado foi impressionante. 6 semanas depois, além de recuperar a firmeza das ereções, perdeu gordura abdominal e normalizou a pressão arterial. O cronograma é simples. No primeiro dia, mais energia. No terceiro, retorno das ereções matinais. Em uma semana, ereções espontâneas. Em 2 semanas, potência nas relações. No primeiro mês, o efeito máximo. Mas sempre com cuidados. Quem usa remédios para pressão deve ter cautela, já que o sódio pode elevá-la. Quem tem problemas renais precisa consultar o médico e não deve ser ingerido junto às refeições, pois interfere na digestão e absorção de nutrientes. Outro relato marcante é o de Fernando, 73 anos, também médico. Ele me disse: não só recuperei minha potência, como todo meu corpo mudou. Minhas dores sumiram, minha respiração melhorou, minha pele ficou mais firme e meu cabelo se fortaleceu. O bicarbonato desacelerou meu envelhecimento. Estudos recentes de Harvard confirmam que homens que seguem uma dieta alcalina e usam meia colher de chá de bicarbonato por dia reduzem em 40% o risco de câncer, em 35% o risco de doenças cardíacas e aumentam em média 8 anos de expectativa de vida. O superprotocolo é o seguinte: ao acordar, beba um copo de água morna para ativar o metabolismo. Meia hora depois, tome a primeira dose de bicarbonato. No café da manhã, opte por alimentos alcalinos, como abacate, verduras verdes e amêndoas. No almoço, caminhe após a refeição. 3 horas depois do jantar, tome a segunda dose. Antes de dormir, complemente com magnésio, que age em conjunto com o bicarbonato. Pablo, 68 anos, médico, foi outro exemplo marcante. Usava Viagra desde os 55 anos, gastava cerca de R$ 400 por mês. Depois de um mês com o protocolo, abandonou o medicamento. Hoje, com 68 anos, tem ereções tão firmes quanto aos 25, gastando apenas alguns centavos por dia com bicarbonato. Outras variações também trazem bons resultados. Bicarbonato misturado a óleo de coco, usado em massagens locais, bicarbonato com cúrcuma, que limpa os vasos sanguíneos e reduz inflamações, bicarbonato com chá verde, que aumenta o óxido nítrico e tem efeito antioxidante. É importante monitorar o pH. Use fitas reagentes na primeira urina da manhã. O ideal é entre 7 e 7,5. Se estiver em 6, está ácido demais. Aumente a dose. Se estiver em 8, reduza. O segredo é equilíbrio. Alejandro, 75 anos, paciente meu, relatou: gastei milhares de dólares em tratamentos, e no fim a solução estava na cozinha. Por 50 centavos recuperei minhas ereções, melhorei minha próstata, aumentei minha energia. Hoje, aos 75 anos, me sinto como se tivesse 50. Amigos, a disfunção erétil não é sentença definitiva. A idade não é desculpa. O que há é desequilíbrio no pH do corpo. E a solução pode estar em algo simples, barato e acessível. Comece ainda hoje. Meia colher de chá de bicarbonato em um copo de água de manhã e à noite. Em 3 dias, os primeiros sinais aparecem. Em uma semana, retornam as ereções matinais. Em um mês, o rejuvenescimento é evidente. Eu sou a doutora Sandra Pereira. Há 20 anos trabalho equilibrando o pH dos homens e devolvendo vitalidade sexual. O bicarbonato é um recurso simples, eficaz, com custo mínimo e disponível em qualquer lugar. Só é preciso usá-lo da forma correta. Se este vídeo ajudou você, inscreva-se no canal. Todas as semanas compartilho informações sobre saúde masculina que quase ninguém comenta. Escreva nos comentários suas experiências com o bicarbonato, qual era seu pH, quais mudanças você percebeu, vamos inspirar uns aos outros. O equilíbrio do pH é a base da saúde. Mantenha-se alcalino, mantenha-se forte. Nos vemos no próximo vídeo.